Olá, está começando mais um programa Resenha Livre. E hoje, para falar sobre rescisão do contrato de trabalho, eu recebo a doutora Ellen Giacomini Casali, que é advogada e é professora de processo do trabalho no curso de Direito da Unifev. Obrigada pela presença mais uma vez no Resenha, viu, Ellen? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. O nosso tema de hoje é um tanto quanto assim desagradável, porém oportuno. Nós vamos falar sobre demissões. Nós estamos vivendo um momento complicado, que tem havido muitas demissões e acho que é um tema que interessa para todo mundo que está em casa ter conhecimento maior a respeito das formas de rescisão, né? Então eu começo te perguntando assim, como é que o contrato de trabalho pode ser rescindido? Temos duas formas de demissão. Nós temos a demissão sem justa causa e a demissão por justa causa. A demissão sem justa causa, que é aquela apresentada no contrato a rescisão do contrato de trabalho vamos falar assim, no contrato de trabalho por prazo indeterminado, né? Que se dá, seja por vontade do empregado ou do empregador, sem que ele tenha que justificar a razão dessa demissão. Então, o empregado vem e pede sua demissão do contrato de trabalho. E sem que ele tenha que falar o porquê que ele está pedindo. E a demissão do empregador ao empregado também, sem que ele tenha que justificar a razão da demissão dele. É por deliberações da empresa, contingente, né? Crise econômica, né? Nós temos aí várias razões que poderiam justificar, mas que ele não precisa avisar ou falar para o empregado o porquê que está sendo demitido. No início você falou que apenas o contrato de trabalho com prazo indeterminado é passível de rescisão, porque o outro, que é por prazo determinado, ele já tem a rescisão prevista, seria... né? Eu tenho lá o prazo estipulado para esta minha contratação. Então, eu já sei que quando eu fui... Não, é a rescisão do contrato, né? Cumpriu o prazo do contrato, ele já rescinde. Entendi. Agora, os contratos que são por prazo indeterminado, então eles podem ser rescindidos ou por justa causa ou sem justa causa. Que é o que nós falamos de sem causa motivada. E né? Qual que é a diferença para o empregado se ele for demitido com justa causa ou sem justa causa? Bom, usualmente nós utilizamos a demissão sem justa causa, imotivada. Tá? O que cabe aí ao empregador? Que ele avise ao empregado dessa sua demissão com a concessão do aviso prévio e ele vai determinar a forma que vai ser cumprido esse aviso prévio, ou seja, o empregado trabalhando ou ele indenizando o período que ele teria que trabalhar. É o empregador que define isso ou é o empregado? Desde que parta dele a demissão, né, é ele que vai comunicar como que se dará a forma. E aí o empregado ele tem que aceitar o que foi Isso, a não ser que ele não concorde, né, não, eu não quero trabalhar, porque o empregador pode definir. Ele notifica, que é o que a gente chama, né, de aviso prévio, concede o aviso prévio informando que a partir de determinada data aquele contrato está rescindido. E a partir de então ele já define neste mesmo documento como que ele vai fazer esse cumprimento do período, se vai ser trabalhado ou se vai ser indenizado. Indenizado seria o empregador pagar o valor respectivo do mês de salário. Nós tivemos uma alteração na legislação também, que agora os avisos prévios, eles também têm um período de proporcional, né? Então, para cada ano trabalhado, acrescenta-se 3 dias. Entendi. Então, quer dizer que um empregado que já está trabalhando há muitos anos, o aviso prévio dele vai ser maior. Vai ser maior. Mas e se o empregado falar, mas eu já fui demitido mesmo, não quero vir? Ele pode optar Ele poderia se recusar. Ele pode se recusar e receber a forma aí ele não vai receber. Ele não vai receber. Ah, entendi. Então ele tem foi a opção dele. Ele tem que fazer da forma como o empregador definiu. Entendi. E com relação a verbas rescisórias, qual que é a diferença?
Bom, aí já na demissão por justa causa, ela só pode ser realizada se ocorreu alguma daquelas hipóteses descritas em lei. Sim, tá? a gente vai falar especificamente. Das hipóteses já. Então, configurada aquela situação, com relação às verbas, ele só vai receber férias vencidas acrescidas de 1/3 e o saldo salarial. Ele perde direito a todas as demais verbas que ele receberia num contrato por rescisão sem justa causa. Quais seriam? Que seriam então? férias, 13º vencidas, né? 13º salário, aí nós temos férias proporcionais, 13º proporcional, aviso prévio indenizado, então, quer dizer que fundo de garantia, causa, ele mais não tem as proporcionais, não, só as não, vencidas. Só a vencida. E ele também não tem o fundo de garantia e a multa do FGTS. Ele não né? tem, mas continua lá depositado. Continua depositado, ele não vai poder levantar. Ele só não pode retirar, não. Né? Levantar, ir lá e retirar. E o empregador também não vai ter que depositar a multa de 40%. Que é o ônus maior, o maior encargo seria isso. Né? Porque se a demissão for sem justa causa, aí o empregador tem que depositar um valor. Como é que é esse valor? 40% sobre o saldo do FGTS. Sim, tem que ver o que é que tem lá. Isso. Então, quer dizer, quanto mais tempo o empregado trabalhou, mais oneroso vai ser para o empregador fazer a demissão. Sim. Vai ficar caro. Sim. Um empregado antigo vai ficar caro. Sim. Porque ele vai ter essa verba rescisória além desses outros detalhes. Isso, exatamente. Entendi. E quais são as causas, então, que são trazidas na CLT como justa causa? A CLT, ela trata especificamente de 12 hipóteses, né, que nós temos lá de rescisão. Substancialmente, elas têm, assim, a questão da desídia, a insubordinação, mau procedimento. O ato de improbidade, por exemplo, que é uma palavra mais complicada, muita gente não entende o que é. O que seria um ato de improbidade? A pessoa ser desonesta, né, se apropriar de algo, né, agir com má fé dentro da empresa. Se ela se apropriar, além de ser um ato de improbidade, também é um crime. Pode configurar crime. Entendi. Sim. Seria o caso do funcionário que pega alguma coisa na empresa. Isso, ou furto especificamente. Mas não só furto, não outras só, coisas não só, também caracterizam a improbidade. Por exemplo? Como, por exemplo, atos desonestos, tá? Sonegar informações, entendeu? Não repassar informações que são necessárias, né, ao empregador. Mas é diferente isso da incontinência de conduta ou o mau procedimento? No mau procedimento, eles acabam, assim, sendo bem, vamos dizer, parecidos, mas eles são diferentes na forma da sua configuração. O mau procedimento você pode ter, por exemplo, a pessoa que tinha por obrigação realizar um ato, um empregado motorista. Na condução, ele teria que conduzir um veículo utilizando os equipamentos de segurança, né? Uhum. E ele se nega a usar aquilo lá. Então ele está tendo um mau procedimento e não só isso, né? Ele está sendo insubordinado. Então, se nós começarmos a analisar as formas que existem, elas se misturam, sim. Elas acabam se misturando e a gente consegue configurar várias atitudes numa mesma situação. Essa situação de não utilizar os equipamentos de segurança, ela é bastante frequente. Ela, na verdade, ela não vem especificada como uma forma de justa causa, mas ela está inserida nessa insubordinação, né, no mau procedimento do funcionário. Nesses tempos de demissão é muito importante que o empregado fique atento para ele não dar causa a uma dessas motivações, porque se recusa a usar um equipamento de segurança, por Exatamente, exemplo, né? É uma forma de demissão. Certo. E além disso, por exemplo, uma coisa que eu acho controvertida, a questão da embriaguez habitual. O sujeito que ele é alcoólatra, por exemplo, isso é uma causa de demissão? É uma causa, é considerada uma causa, mas ela é uma situação extremamente complicada, né? Vamos falar na prática. Porque se a gente considera que o alcoolismo é uma doença, você vai demitir a pessoa que está doente? Como que você demite, né? Mas para efeito de lei, ela está caracterizada. Mesmo que o funcionário não compareça ao trabalho embriagado? Porque a lei fala em embriaguez habitual ou em serviço. Isso, mas ele... Em serviço tudo bem, se o sujeito chegar bêbado para trabalhar, não dá, né? Não dá. Mas é que você não consegue desvincular, né? Porque a pessoa que tem,
né, a doença do alcoolismo, ele não, praticamente ele vai viver naquela situação de embriaguez, Pelo menos né? vai chegar atrasado, né? Sempre, sempre. E com isso ele vai comprometer produção, né, o bom funcionamento da empresa, não vai produzir como os demais funcionários. Então é uma situação bem complicada. Eu acho bem controvertida essa questão. O que é, o outro termo que as pessoas ficam em dúvida é a desídia. O que é a desídia? É o descaso, né? A pessoa que não age, não cumpre, faz de qualquer jeito, né? As normas existem, toda empresa, todo serviço tem suas normas, suas regras, né? Inclusive de boa conduta que você deve respeitar aquele ambiente, vamos dizer assim, de forma geral. E a pessoa faz de qualquer jeito, não se preocupa com nada, do que fizer tá bom, vamos... Mas isso aí não é difícil de comprovar, porque na observação de quem tem a direção da empresa, às vezes o funcionário é relaxado, né? Seria uma causa de demissão por justa causa. Como é que é a questão da comprovação? Mas é para você, a comprovação da justa causa, ela deve ser muito bem fundamentada. Então, assim, se o empregador, apesar dele ver e falar, aquele funcionário, ele é relapso, tá? Ele é relaxado, mas por essa razão, fica realmente complicado ele demitir, ele caracterizar. Como é que eu vou demonstrar isso, né? Isso que eu queria saber. Então, normalmente a gente fala o seguinte, bom, se for uma questão assim muito sutil, né, da pessoa, você não sabe se a pessoa é daquele jeito, se ele faz as coisas de qualquer jeito mesmo, então é melhor optar por uma demissão imotivada. Você só faça a demissão por justa causa se você tiver como efetivamente comprovar aquela conduta do empregado. Mas a prova testemunhal é uma dos outros colegas poderia servir? Eu tenho, por exemplo, um caso de desídia, aquele funcionário que ele trabalha 3 dias e falta 5. Aí depois de 20 dias, ele trabalha mais 3 e falta 1. Aí ele trabalha mais 2 e falta 5. Mesmo que ele está levando então atestado ele vai todo levando, dia, não? Não, injustificadas. Se ele estiver levando atestado, não caracteriza. Desde que essas faltas sejam injustificadas. Entendi. Né? Então ele tem aí um comportamento, no mínimo, desidioso, né? Relaxado, sem comprometimento. O outro colega pode ser testemunha num caso para caracterizar. Para o empregador, para ele demitir, ele deve fazer o quê? Por esta razão. Antes ele deve ter o cuidado de afastar o funcionário, fazer um procedimento interno na empresa para uma sindicância, né? A gente usa o termo de sindicância, mas seria um procedimento interno para constatar aquela situação. Olha, ele tem trabalhado 5 dias e faltado 8, e assim foi o mês inteiro. Então ele está tendo um comportamento, né, que está sendo desidioso aqui dentro dessa empresa. Então nós vamos apurar, realmente foi isso, nenhuma dessas faltas foram justificadas. Dar o direito, né, apresentar essa documentação para ele, para que ele tenha um direito de defesa e administrativo, olha, você concorda com isso ou não, porque aí ele poderia ter a chance de apresentar esses atestados, ou então justificar, não, eu apresentei atestados e não foram computados. Então o empregado, ele sempre sabe de antemão que ele vai ser demitido por justa causa. Não é uma coisa que o patrão chega e fala, ó, você está demitido por justa causa. Não, ele deve comunicar, assim como ele faz o aviso prévio na demissão sem justa causa, aqui ele vai fazer uma comunicação de demissão, mas por justa causa, e colocar a razão. E nesse ato já configura a rescisão do contrato? Ou ainda tem um tempo para o empregado? Não, aí já configura. A partir do momento que ele, né, faz o termo, ele teve um procedimento anterior, interno, para levantar essa... Esse procedimento anterior, o empregado não precisa saber que está ocorrendo. Ele vai fazer e aí ele vai apresentar, é de praxe apresentar. Olha, mas depois... quando ele é afastado da função, sim. Ele sabe que ele foi afastado e por quê. Mas não precisa ser afastado para ter a demissão. Não necessariamente, ele pode fazer... É uma deliberação. Isso. O problema é que a demissão por justa causa, ela deve ser imediata ao ato. Tá? Então, eu não posso fazer, por exemplo, uma demissão de uma pessoa daqui 20 dias por um ato que ele cometeu hoje, por justa causa. Ela deve ser uma causa imediata ao fato. Entendi.
Então, por isso que quando ela ocorre, né, o empregado já sabe por que ele está sendo demitido, ou a razão daquela justa causa Mas isso depois dele, também né? pode ser questionado judicialmente, Sim, porque pode, daí o pode. empregado vai procurar um defensor e vai realmente... Sim, depois ele pode reverter, isso tentar reverter isso daí, né, judicialmente. Mas em termos de procedimento inicial, então, de praxe é afastar o funcionário, faz uma sindicância interna, apresenta os pontos, por que ele está sendo demitido, faz a sua comunicação e marca a data para a homologação da sua rescisão contratual. Tá, nós vamos dar um tempinho, daqui a pouco a gente volta, que ainda tem vários itens aqui para a gente falar sobre a justa causa. O programa Resenha Livre vai dar um breve intervalo, fique por aí, a gente volta já.